Mateus capítulo 18. Aleluia. Irmãos, perdoem se eu tiver assim uma crise de tosse. Me perdoem porque tenho estado assim. Mas Deus é bom. Podia ser pior. Mateus capítulo 18, no versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor para nós. Uma breve meditação antes de passarmos para o momento da ceia do Senhor. E diz assim: naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como esta, em meu nome, a mim me recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a tua mão ou o teu pé te leva você a tropeçar, corte-o, jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois e ser lançado no inferno do fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é a vontade do Pai de vocês que está nos céus que não se perca nenhum desses pequeninos. Senhor meu Deus e meu Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, para nós nesta tarde, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração. Espírito Santo, ó Pai, vem confirmando, vem falando, vem trabalhando na nossa vida. Nós precisamos, ó Pai, de ser mudados. Nós precisamos, Senhor, de ser transformados. E eu creio que a Tua palavra, ela transforma o homem, Senhor. Nesse momento, Senhor, queremos repreender todo o espírito contrário, todo o ladrão da palavra, tudo aquilo que vem tirar a nossa atenção, a nossa concentração, que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Qualquer espírito demoníaco, qualquer espírito imundo que esteja aqui no nosso meio, que seja manifesto e expulso em nome de Jesus. E que nada venha atrapalhar o fluir do Senhor nesse momento, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Mateus capítulo 18. Jesus Cristo vai entrar aqui num tema muito importante para nós como cristãos. E na realidade é a marca do cristão, que é o perdão. E eu queria fazer uma pequena exposição aqui sobre os primeiros 5 versículos. E a gente vê como esse Evangelho do Reino, que é o Evangelho de Mateus, porque é o Evangelho do Rei dos Judeus. E eu vejo aqui algo tão importante para nós. No versículo 1, quando o Senhor diz assim, olha, quando a palavra diz assim, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? É engraçado que Cristo podia dizer assim: olha, o maior no reino dos céus sou eu, ou o maior no reino dos céus é o meu Pai. Mas ele não disse isso. Ele diz que para ser grande no reino dos céus tem que ser como uma criança. Só que na realidade essa pergunta dos discípulos
é um dos principais problemas que nós temos como seres humanos. Esse desejo de ser grande, esse desejo de se evidenciar, foi a queda e a causa da queda do próprio homem, de Adão e Eva. Quando a gente vê lá a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que comerem dele, do fruto, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão. Então nós vemos que esse desejo de ser grande, esse desejo de ser como Deus, foi a causa da queda do homem. O ser humano sempre teve essa vontade de ser como Deus. O ser humano sempre teve essa vontade de ter destaque, de estar em evidência. E isso foi o motivo da sua queda. Hoje, infelizmente, o que mais vemos é pessoas querendo ser grandes. É pessoas querendo ser mais que os outros. É pessoas querendo ser uma coisa que elas mesmo nem acreditam que elas são. Pessoas que querem se aparecer, que querem destaque. Essa vaidade que o homem tem. Que o ser humano, quando eu falo homem, eu estou a falar homem e mulher. O ser humano, a raça humana tem. E essa vaidade que vem até invadindo a própria igreja do Senhor. Quem canta melhor, quem prega melhor, quem ora melhor. Irmãos, eu dou graças a Deus porque nessa igreja há muita gente que prega melhor do que eu. E dou graças a Deus porque há muita gente muito mais eloquente na sua oração do que eu. Glória a Deus por isso. Porque eu aprendo com essas pessoas. Eu aprendo junto com elas. Só que hoje parece que nós não queremos aprender. Nós queremos ser os tais. Os bambambãs da igreja, do espiritualismo, da sociedade, da minha empresa, do meu trabalho. Quem se veste melhor, quem tem o melhor carro, aquela luta para vir para a igreja, né? Eu não tenho roupa, eu não sei o que é que eu vou vestir. É tudo vaidade, meus irmãos. Sim, eu tenho que vir para a casa do Pai bem vestido, lógico, certo? A gente não vai diante de um juiz de qualquer maneira. A gente tem que entrar diante de um juiz com reverência. Da mesma maneira que a gente entra na presença do Senhor, com reverência, vestido de uma maneira decente. Mas muitas das vezes é tudo uma questão de vaidade. A pessoa vem para mostrar o vestido, para mostrar o carro, para mostrar a mala. É vaidade. Qual é a igreja maior? Qual é o templo maior? Igrejas competindo. Quem é o mais espiritual? O outro fala muito em mistério, então é mais espiritual. O outro já fala menos, é menos espiritual, né? Então nós temos essa tendência a avaliar as pessoas. E hoje essa é a preocupação dos irmãos e dos crentes e do modo geral das pessoas. Quem é o maior? A mesma coisa que os discípulos perguntaram ali: quem será o maior no teu reino? Por que eu quero saber quem é o maior? Por que me interessa saber isso? É porque eu quero acompanhar, eu quero estar lá. Eu quero esse destaque. E hoje é a preocupação dos crentes. A nossa preocupação hoje é fazer bonito, é aparecer, é ser conhecido, é ser famoso. Mas a igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para buscar almas. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. Nós, graças a Deus, temos condições de estar aqui nesse espaço, que para a honra e glória do Senhor está a ficar pequeno. Mas nós temos condições. Mas se nós estivéssemos numa casa de madeira, era a mesma coisa. Não é o espaço que interessa, o que interessa é as pessoas que lá estão dentro. E em vez de buscarmos hoje a salvação pelas almas, em vez de nos preocuparmos em levar o Evangelho aos pecadores, em vez de falar do amor de Cristo, nós estamos preocupados com grandeza, com bens, com coisas, com ser mais, com eu quero voltar do meu país, com bem de vida, para que as pessoas vejam que eu venci na vida, para que as pessoas vejam que eu alcancei, que eu consegui. E isso é um grande perigo para nós. Hoje temos que preocupar com aquilo que é a missão da igreja aqui na terra. E a missão da igreja é pregar o Evangelho. A missão da igreja é
mostrar ao homem a sua condição de caído, de pecador, de indigno de estar junto de Deus, e falar aquilo que Cristo fez por nós, que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo transforma, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele leva para o céu. É isso que nós temos que falar, e é isso que tem que ser a nossa preocupação. Não é se a igreja está bonita, se a igreja está feia, se a gente vai ter muitos seguidores no Facebook, se os nossos vídeos vão bombar muito. Isso não é importante. O importante é a mensagem que a gente está a pregar. E ela tem que ser uma mensagem bíblica. Nós estamos muito ocupados com as nossas vaidades. As igrejas estão competindo crentes como quem busca clientes para a sua empresa. Eu sempre falo, meus irmãos, eu sempre digo assim, quando a gente às vezes evangeliza alguém, a pessoa aceita Cristo, eu digo, irmão, ora a Deus, Deus vai te encaminhar para uma igreja. Eu podia dizer, olha, tem uma igreja lá em Ponta Comboa que eu sou pastor, vem para lá. Não, não falo isso. As pessoas sabem que é verdade. Quem está comigo, quem já presenciou uma situação dessa, sabe? Eu sempre digo, olha, peçam ao Espírito Santo para vos encaminhar para uma igreja. Porque o importante é congregar. E nós não podemos estar aqui nessa luta para sermos uma grande igreja, para mostrar que temos muita gente, para mostrar que temos um impacto grande aqui na sociedade, para ter uma vantagem junto da Merri, junto da freguesia, do concelho, seja lá o que é que for. A gente tem que se preocupar em pregar o Evangelho. E muitos de nós estamos com a mesma preocupação daqueles discípulos. Queremos ser grandes. Hoje estamos mais preocupados em ganhar seguidores nas nossas redes sociais do que ganhar almas para Cristo. A nossa preocupação hoje é postar, é fazer um story, fazer um reels, acho que é assim que se diz. Para quê? Para que aquilo viralize, para que a gente ganhe mais seguidores, para que mais pessoas vejam aquilo que a gente faz. Mas o Evangelho está a ser pregado? Você está falando que Jesus Cristo salva? Você está falando que as pessoas sem Cristo são pecadores, estão condenados à morte, estão condenados ao inferno? O inferno. Nós estamos a falar isso, ou estamos só preocupados em nos promover? Cultos que se transformam em apresentações, em palestras. Altares que se transformam em palcos de show gospel. Cantores que viram estrelas e pastores que se tornam deuses. Esse é o Evangelho que a gente tem visto por aí. A igreja, nós que tanto criticamos a Igreja Católica por causa da sua idolatria aos anjos, aos santos, a Igreja Evangélica hoje está a fazer a mesma coisa. Mas agora ela está a adorar cantores, agora ela está a adorar homens, pastores. Olha o erro que a igreja está a cair. Aqui há uns anos houve um evento lá em Portugal em que tinha tipo aqueles nomes mais sonantes do Evangelho, pastores assim, muito importantes. Nada contra essa gente, atenção, eu estou a dar só um exemplo. E as pessoas pagavam para ir ver. Pagavam, se eu me recordo, era 50 euros. Mas foi antes do Covid. 50 euros para estar num culto deles. E eu me pergunto assim, meu Deus, a pessoa às vezes não é capaz de abençoar a sua própria igreja onde ela congrega, onde ela se alimenta, onde o pastor está lá a orar por ela, onde qualquer problema liga para o pastor e ele vai lá. Às vezes não é capaz, eu não estou a falar de abençoar o pastor, eu estou a falar de abençoar a igreja. Às vezes a pessoa não é capaz de abençoar a igreja, mas vai pagar 50 euros para ver uns tipos que não quer pôr em causa a espiritualidade deles, mas vem ganhar dinheiro aqui. E eu me pergunto assim, até quando é que nós chegamos? Aí o que é que acontece? Aí o povo tira foto, aí vai lá, tira foto com o pastor X, com o pastor Y, coloca nas redes sociais, estive aqui com o meu Deus, está aqui do meu lado, tira uma foto comigo. É triste essa realidade que nós vivemos. Irmãos, eu sempre digo, olha, vocês não me sigam. E nós não fazemos discípulos da igreja. Nós não fazemos discípulos do pastor. Nós fazemos discípulos de Cristo.
É de Cristo que nós temos que ser discípulos. Não é da igreja, da denominação tal, da igreja Assembleia de Deus, da igreja Batista, da igreja, seja qual for. Nós fazemos discípulos de Cristo. E a nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Mais ninguém, mais nada. Não há problema acompanhar outros pastores. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. O problema é eu idolatrar pessoas que eu não conheço. Eu não conheço a vida, eu não conheço o que é que fala, eu não conheço, eu vejo o que está postado nas redes sociais. Aí o que é que acontece? Às vezes a gente chega perto de alguém para falar, aí a pessoa fala assim, não, mas pastor fulano do tal falou assim, pastor fulano do tal diz isso, mas pastor fulano do tal é mais do que a Bíblia? Pastor fulano do tal, ele sabe mais do que a Escritura? Então, meus irmãos, cuidado. Porque nós estamos a formar gente que quer ser muito grande. Mas Deus nos chamou para ser pequeninos, meus irmãos. Deus nos chamou para ser pequeninos. E muitos de nós nos alimentamos desse tipo de pessoas. Irmãos, ouvir podcast é uma bênção, mas não vai substituir o teu tempo de leitura de palavra. Ouvir podcast é muito bom, mas não vai substituir o tempo que tu entras no teu quarto e lês a palavra do Senhor e diz assim, Espírito Santo, estou aqui diante de ti, fala comigo. É muito bom, eu vejo muitos podcasts também, mas eu não posso trocar uma coisa por outra. Ver uma pregação na internet é muito bom, mas isso não tira o teu tempo com Deus, isso não substitui o tempo que tu tens que ter com Deus. E nós estamos a formar gente muito grande. Mas Deus quer que a gente seja pequeninos, como uma criança. Temos que nos parar de alimentar, parar de nos alimentarmos de McDonald's, de Burger King e começar a comer umas feijoadas valentes, umas comidas com substância. Porque isso que a gente vê no YouTube, no Facebook e nos sei lá como é que chama, Reels, que a gente fica passando o dedo e é uma mensagem aqui, uma mensagem, isso aí é fast food. Agora aqui, ó, aqui é aquele angu, com arroz, com farinha ainda no meio, com tudo e mais alguma coisa. Então é aqui que a gente tem que ir, é aqui que a gente tem que dar ouvidos. Aleluia. Então o ser humano ele tem essa tendência para se engrandecer, né? Para buscar ter destaque. Mas João Batista ele já dizia, vieram fazer queixinhas, né? Olha, aquele que tu batizaste está lá batizando. E João Batista que ele diz, olha, é necessário que ele cresça e que ele diminua. Essa igreja dos dias de hoje, antropocêntrica, virada para o homem, que o homem é o centro, que o homem é o cara e que tudo é em volta do homem, tudo é em volta das pessoas. Essa igreja não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é quando Cristo é o centro da igreja, é a cabeça da igreja. É como diz lá em Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou de maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a igreja de Cristo. Não se enganem, meus irmãos. Não se enganem. Isaías 42:8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não darei a ninguém a minha glória. A glória é só para Cristo. Glória a Deus. Ai, pastor, mas o trabalho tem feito isso. Não. Ai, mas a igreja chega. A glória é para Cristo. Aleluia. Porque se não fosse eu levantava outro lugar. A glória é para Cristo. Porque eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Os irmãos fazem tudo. Eu estive aqui no feriado com os irmãos. Vocês veem esse palco aqui? Está bonito. Honra e glória toda para o Senhor. Mas teve uns 3 irmãos abençoados que estiveram aqui. O Danny, o Juan e o Davi. Que chegaram aqui às 9 da manhã, saíram daqui às 8 da noite.
As mulheres a ligar, onde é que tu estás? A minha ligou. Mas ela sabia que eu estava. E fizeram aqui um trabalho assim, tipo, a gente vê o cuidado que as pessoas têm pelas coisas de Deus. Ninguém estava aqui a ver, mas Deus estava aqui a ver. Eu, coitado, eu não sei fazer nada, meus amigos. Coloco uma máquina de café aqui, 100 pessoas para atender, ó. Vou atender rapidinho. Uma máquina de café, aí eu vou ser bom nisso. Agora em obra eu não faço nada. Eu fiquei aqui, peguei a vassoura, varri. Eu não sei fazer nada, meus irmãos. Eu estou aqui. Mas Deus levanta as pessoas certas para fazer. Deus levanta as pessoas certas para aquilo que a obra precisa. E não é porque é o Antônio, porque é o Joaquim, porque é o Manel. É porque Deus quer. Os homens querem tirar a glória de Deus. Mas Mateus 23:12 diz: quem se exaltar será humilhado. Que negócio é esse? Eu sempre ouvi dizer que Deus não humilha ninguém. Humilha, então põe à prova para ver se Deus não vai te humilhar. Aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Aleluia. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Deus não divide a glória com ninguém. E o texto continua, diz: Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Jesus está ensinando aqui algo muito importante para nós, que é o perdão. E ele começa a usar aqui essa criança, porque a gente, quando no seguimento desse capítulo 18, nós vamos entender que ele está a caminhar para falar do perdão. E ele usa aqui: você já observou bem uma criança? Como é que as coisas funcionam? Briga, bate, ralha, empurra. 5 minutos depois já está tudo bem. Eu às vezes estou lá, a Maria gosta muito de pintar. E ela está lá a pintar. Hoje mesmo eu estava a preparar a palavra e isso aconteceu, eu já tinha escrito. E ela está lá a pintar e vem o Simão com uma caneta e risca. Ixi, aquilo é o fim do mundo. Porque aquele desenho ali para a Maria era como se fosse a Mona Lisa, que era a coisa mais importante que ela tem para ela. Só que pouco tempo depois já está tudo bem, já passou. Agora a gente pode dizer: está bem, mas era só um desenho. Para mim é só um desenho, para nós é só um desenho. Para a Maria era uma coisa muito importante. E nós, por qualquer coisinha, já ficamos chateados, já fazemos uma birrinha. Mas a diferença é que as nossas birras não duram 5 minutos. Essa é a grande diferença entre nós e uma criança. Nós deixamos que isso domine os nossos sentimentos. Nós deixamos isso criar raízes. Ficamos magoados, ficamos com o orgulho ferido. E marcamos aquela pessoa, excluímos aquela pessoa da nossa vida. Por coisas tão inúteis como um desenho que uma criança faz. Ai não, mas aquela causa que ela me magoou é muito mais importante do que um desenho. Talvez para ti, aos olhos de Deus, possa ser exatamente como um desenho. Nós é que damos muita importância a muitas coisas. E Deus está importado com uma: que haja paz e união entre os seus filhos. E aí o que é que acontece? Nós, como pais, chegamos perto da Maria ou do Simão e falamos assim: Simão, vai pedir desculpa a Maria. Ou vice-versa, Maria vai pedir desculpa ao Simão. E Deus faz a mesma coisa connosco. António vai lá e pede desculpa a Cristina. Flávia vai lá e pede desculpa ao Léo. Davi vai lá e pede desculpa à Vitória. Deus fala connosco também dessa maneira. E hoje ele diz assim: olha, perdoa. Porque para mim isso não é nada. Para mim essa situação é zero. Para Deus não é nada.
Ai, mas eu perdi um carro, ai, mas eu perdi uma casa, ai, mas eu perdi dinheiro. Para Deus isso é zero. O que importa para Deus é a tua salvação. Aleluia. E a palavra do Senhor é bem clara. Porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Querem que toda a gente quer o perdão de Deus. Se porém não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então nós queremos que o Senhor nos perdoe. Como se nós não perdoamos? Irmãos, a palavra do Senhor diz que você não está apto a fazer nada se você não perdoa o seu irmão. Nada. A palavra do Senhor é bem clara. Jesus Cristo diz: olha, se fores levar uma oferta ao teu altar e te lembrares que alguém tem algo contra ti, vai lá e reconcilia-te com ele. E depois volta para entregar a tua oferta. Porquê é que Cristo nos dá o exemplo da oferta? Porque a oferta é o ato que nós fazemos que nos dá uma sensação de autojustificação. Eu penso assim: eu vou dar o meu dízimo, eu venho com o peito cheio, eu vou dar o meu dízimo, eu sou santo, eu sou muito bom, eu sou o cara, Deus deve me amar muito porque eu dou o meu dízimo. Aí Deus diz assim: olha, eu prefiro que tu estejas em paz com o teu irmão. Para mim isso é mais importante. Então por isso que ele dá o exemplo do dízimo. Porque quando a gente vem dar o dízimo, enche o peito. A gente se acha, mas o Senhor está preocupado. É que tu sejas como Ele é. Que Ele perdoa, porque Ele ama. O Senhor é bem claro. Ele nos recebe por conta da nossa fé em Cristo. Deus nos recebe, cada um aqui, por conta da nossa fé em Cristo. Não é porque a gente merecesse alguma coisa, não é porque a gente fez alguma coisa, não é porque eu vim à igreja, não é porque eu decorei a Bíblia, não é porque eu oro. Ele me recebe porque eu creio em Cristo, e a nossa fé em Cristo que nos leva ao arrependimento faz com que Cristo assuma a nossa dívida. Então quem errou mais? Foi aquela pessoa que você está chateada? Ou foste tu que erraste mais diante de Deus? Isaías 53, 4 diz assim: Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós pensávamos assim: olha, Deus está castigando ele. Mas não, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, perdidos, como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele foi oprimido e humilhado, e não abriu a boca. E como o cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, e não abriu a boca para nos salvar. Agora Ele te perdoou. Porquê é que tu não perdoas? Às vezes são coisas tão mesquinas, às vezes são coisas tão parvas, mas seja qual for a razão, por que não chegar lá e dizer: olha, me perdoa? Por que não chegar lá e dizer assim: olha, eu quero voltar a ter a comunhão que eu tinha contigo? Porquê? Porque queremos ser grandes, não é? E como queremos ser grandes, não damos o braço a torcer, porque achamos que dar o braço a torcer nos faz pequenos. Mas se você não for pequeno, Deus não te vai receber. Pensa no quanto que Deus te perdoou. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés firmes numa rocha e pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor a Deus, e muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Quando eu entendo que Deus me perdoou
que lhe custou a Ele o que Ele fez na cruz, eu não tenho problemas em perdoar. Porque maior perdão eu já recebi. Perdão não é um problema para o cristão. O perdão é um problema para quem não é cristão. Mas para quem é cristão, o perdão não é um problema. Assim como não é um problema para uma criança. Versículo 4 continua e diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. Humilhar como uma criança. O que é que será que isso quer dizer? Porque a criança tem uma capacidade que nós já não temos. Sentar e aprender. Porquê que a escola é quando são crianças? Eles chegam a uma certa idade, já não conseguem estar ali parados, sentados, já não têm paciência para isso. Quantos aqui não começaram a estudar à noite e depois desistiram? Eu fui um deles. Porque a gente ou faz quando é criança ou aprende quando é criança, ou depois fica mais difícil. Não quer dizer que não consiga. Mas a criança tem essa capacidade natural de absorver, de aprender, de sentar para ver e para aprender. Porque a criança, ela reconhece que ela não sabe. Eu fico lá fazendo comida e a Maria vem: pai, deixa eu fazer. E ela fica ali: ai, como é que é? Eu quero aprender. A criança tem essa. É natural da criança. São esponjas, absorvem tudo. Então, ela tem capacidade de sentar e aprender. E quantos de nós temos essa dificuldade, né? Nos achamos donos da razão, donos da moral, donos dos bons costumes. Nós é que sabemos o que é que Deus quer, nós é que sabemos o que é que a palavra diz, nós é que sabemos, nós é que somos o tal. Pessoas tão inchadas no conhecimento que não tem nem mais espaço para Deus lá dentro. Que não se sentam para ouvir qualquer um. Eu não ouço qualquer um. Eu já passei por isso. Tivemos uma pessoa que aceitou a Cristo uma vez e não queria vir à igreja porque achava que o pastor é muito fraco, eu vou para o outro lado em que o pastor seja mais instruído. Amém, meu irmão? Tem pessoas que são assim. Se não for PhD em teologia, não serve. Se não for doutor, bacharel em teologia, não serve. Tem que ser alguém conhecido, tem que ser alguém importante. Irmãos, Deus usa quem Ele quer. Tiago capítulo 4, 7 diz: olha, Ele dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os fariseus se importavam muito com isso. Porque quando João e Pedro, Atos capítulo 3, vão entrar no templo e veem aquele homem ali aleijado e fazem aquele milagre, os fariseus ficam a pensar: e como é que eles podem fazer essas coisas se eles são pessoas que não sabem ler nem escrever? Os fariseus preocupavam-se com isso. Mas Deus usou os mais improváveis para fazer a obra dele. Pensa num grupo de gente improvável daqueles 12 discípulos. Pensa num grupo de gente despreparada. Foi aqueles 12 que ele escolheu para fazer a sua missão. Porque é o Senhor que capacita. É o Senhor que dá a revelação. É o Senhor que dá a ousadia. É o Senhor que usa. E tão somente nós sejamos humildes para reconhecer que precisamos de aprender dele. Que precisamos mais dele. Eu tenho aprendido com cada um aqui. Cada um. Quando eu vou visitar, a gente faz muita visita, é o nosso estilo, é o que a gente faz, é a nossa maneira de pastorear, é assim. A gente visita muitas casas e eu tenho prazer em ouvir as pessoas. Porque eu aprendo com as experiências delas, eu aprendo com aquilo que elas me contam. E eu acrescento conhecimento à minha vida. E nós temos que olhar para o meu irmão, para uma irmã e tentar aprender uns com os outros. E nos fortalecer uns aos outros. E crescermos uns junto com os outros. Mas, por muito que a gente saiba, nós temos que ter em consciência que a gente nunca vai esgotar Deus. Romanos capítulo 11 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Busque Deus, aprenda com os outros,
Não ache que você já sabe tudo. E a criança, ela tem essa capacidade de sentar para aprender. E ela tem outra coisa muito importante, que ela é curiosa. Ela é curiosa. A criança quer saber mais. Mas por que é assim? Mas por que é assado? Eu digo a Maria assim, olha, não pode. Não chega ou não pode? Não pode, não chega de maneira nenhuma. Tem que dizer, não pode, por quê? Então a gente deve ser como crianças nesse sentido. Jesus salva, Jesus cura, Jesus morreu na cruz. Vocês já fizeram uma pergunta, por quê? Porque às vezes as pessoas não fazem essa pergunta. Não procuram conhecer aquilo que Deus fez verdadeiramente na vida deles. Como que eu tenho que ter curiosidade. Eu estou muito satisfeito com o Salmo 23 e com o Salmo 91 e com João 3,16. Amém, é bênção. Mas procure mais. Existem tantas riquezas na palavra de Deus. Como que nós não temos curiosidade de conhecer o nosso Deus cada dia mais? Oséias capítulo 6, 3 diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque ele sabia que o não conhecer o Senhor trazia perdição para o povo. E ele diz também no capítulo 4, o meu povo, ele é destruído porque falta entendimento. Quantas pessoas enganadas hoje? Quantas pessoas em salões como este, maiores do que este, cheios, a serem ensinadas ensinos errados. Quantas pessoas a serem enganadas hoje, porquê? Porque não têm curiosidade de ver, não têm curiosidade de estudar, não têm curiosidade de meditar na palavra. Aí fica confusa, fica confundida, fica perdida. Faltou curiosidade para muitos de nós. Irmãos, ontem nós estávamos numa casa à noite e a gente ia levar um estudo lá, um momento como uma célula. E eu nem consegui pregar o que eu ia levar para pregar. Eu tinha um estudo. Mas aí uma irmã faz uma pergunta, outro irmão faz outra pergunta, outro irmão faz uma pergunta e a gente está tumba. Quando a gente foi ver era 1h30 da manhã. E eu não tinha conseguido nem pregar o que eu tinha preparado. Mas foi tão bom, foi um momento tão delicioso ali com Deus, que a gente via a sede das pessoas, a curiosidade de saber mais de Deus, de conhecer mais de Deus. Foi maravilhoso. Eu tinha preparado uma coisa, Deus preparou outra, porque é assim que as coisas acontecem. E eu confesso que eu estava assim, o que é que eu vou levar para eles? E Deus parece que não estava, às vezes estava seco. Deus não falava comigo. Eu tenho que levar alguma coisa para eles, eu tenho que levar uma palavra para eles, porque eu vou lá, vamos dar um estudo, eu tenho que... Mas Deus não dava nada, não falava comigo. Eu entendi porquê, porque não era para eu falar nada, era só para eu estar ali e ajudar nas dúvidas que aquelas pessoas tinham. E eu vejo como é tão bonito ver pessoas que têm fome da palavra de Deus, fome de Deus, fome de conhecer o Senhor. E é tão raro hoje. Amós capítulo 8 diz assim, olha, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, nem de sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão mar e mar, norte, oriente, correrão toda a parte, procurando a palavra e não acharão. E cada dia é mais difícil. Nós temos ouvir quem pregue. Ouvir a palavra de Deus é cada vez mais complicado. Nunca se falou tanto em igrejas, mas nunca se falou tão pouco de Cristo. Mas está aí, as igrejas estão cheias, os pastores estão aí, os pregadores estão aí, os coaches estão aí, os auditórios estão abarrotados de gente, mas e Cristo nunca foi tão raro. A palavra está sendo tirada dos cultos, tirada das escolas, substituída, atualizada, desvalorizada. Isaías 55 diz, busquem enquanto pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto está perto. Enquanto nós entendermos que o avivamento que toda a gente quer só vai chegar quando a gente entrar na palavra de Deus. E sem isso nunca haverá um avivamento genuíno.
Pode haver movimento, pode haver emoção, pode haver gritos, pode haver saltos, mas avivamento, transformação de vida é só quando entrarmos na palavra do Senhor. E essa criança, já vou terminar, tem entusiasmo, porque as crianças são entusiasmadas. E eu dou glória a Deus por esta igreja, que é uma igreja animada. É uma igreja entusiasmada. E que nós temos passado tempos maravilhosos juntos, que a gente nunca venha perder isso. Com lutas, com dificuldades, mas o Senhor tem-nos guiado. E isso é uma marca da sua presença, quando o povo é animado, quando o povo está com entusiasmo para fazer as coisas. Isso ajuda o corpo a crescer junto, ajuda a alegrar junto, a chorar junto, a passar dificuldades juntos, porque nós somos uma grande família do Senhor. E o cristão deve viver esse entusiasmo e essa alegria. Filipenses capítulo 4:4, para terminar: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Às vezes vivemos tristes, mas alegre-se no Senhor. Porque Cristo te salvou. Cristo te salvou. Você e eu, que estávamos perdidos, afastados de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, Cristo nos salvou. Alegre-se, porque Ele já pagou o preço. Não tem mais preço a pagar, meus irmãos. Ele já pagou todo o preço. Porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte. E Ele já pagou esse preço de morte por cada um de nós. Alegre-se porque Ele morreu, mas ressuscitou. Ele não ficou na morte, como na morte nós não ficaremos também, nós ressuscitaremos também. Alegre-se porque Ele deixou o seu Santo Espírito para nos guiar. Ele voltou para o Pai, não nos deixou só. Alegre-se porque um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. E Ele virá buscar aqueles que são seus. Ele não virá buscar nenhuma classe social específica. Os ricos, os pobres, os meio ricos, os meio pobres, não. Ele não virá buscar pelo nível de conhecimento. Os que têm mais conhecimento, os que têm menos conhecimento. Não. Ele também não vai buscar nenhuma raça específica. Não. Ele virá buscar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E alegre-se porque você irá morar no céu. Às vezes fala-se pouco do céu, mas esse é o nosso lugar. Nós esquecemos do céu e também esquecemos do inferno. Mas esses são os dois únicos destinos possíveis para a raça humana: ou ao inferno, ao céu. Mas para nós está destinado o céu, onde não há mais sofrimento, onde não há mais dor, onde não há mais angústia, onde você pode estar eternamente com Cristo. Só que você não tem que esperar para que isso aconteça. Vamos ficar de pé. Você não tem que esperar para que isso aconteça. Você pode começar a viver a sua eternidade já. Você pode começar a viver essa história eterna com Cristo já. É só entregar a sua vida a Jesus. É só entregar a sua vida a Jesus. É só receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confiar nele. Todas essas promessas de bênção, de vida eterna, de gozo eterno, de não haver mais sofrimento, de não haver mais dor, isso pode começar já na sua vida. Agora você tem que reconhecer quem Cristo é. Você tem que colocar Cristo no lugar certo na sua vida, que é o lugar de destaque, é o lugar de prioridade. Eu não sei se há aqui alguém que nunca tenha tomado essa decisão para Cristo, mas antes de passar para a ceia, eu já queria te fazer esse convite. Antes de passar para o momento da ceia, eu já queria fazer um convite. Se há alguém aqui que nunca tomou uma decisão para Cristo, que nunca verbalizou, como a palavra do Senhor diz, que nunca verbalizou que Cristo é o seu Senhor para a salvação. Se alguém que está aqui que nunca fez isso, mas que deseja fazer, eu gostaria de fazer agora contigo. Eu gostaria de orar por ti. Eu gostaria de fazer uma oração contigo para que tu pudesses receber Cristo agora. Alguém que nunca tenha feito isso e queira fazer? Todos aqui já são crentes. Todos aqui já, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém, aleluia.
Mais alguém que nunca tenha tomado essa decisão de verbalizar, porque a palavra do Senhor diz que eu tenho que verbalizar Cristo como o meu Salvador. Isso é o que a palavra nos ensina. Mas eu venho à igreja, mas eu acredito em Cristo. Mas tu já verbalizaste isso diante da igreja? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai. Mais alguém aqui que nunca tenha tomado essa decisão e queira tomar agora? Eu queria orar por ti. Eu queria te ajudar nessa oração, porque às vezes tu nunca fizeste, porque nem sabes como é que é, nem sabes como é que funciona. Então eu queria te ajudar aqui. Mais alguém que possa fazer essa oração, que queira fazer essa oração? Eu queria te dar uma oportunidade, eu queria te dar um tempo para pensar. O Espírito Santo poder falar ao teu coração. Poder falar ao teu coração, poder te convencer. Eu preciso de Cristo na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida e eu tenho que confessar o meu Salvador. Eu tenho que confessar que Ele é o meu Senhor. Eu tenho que confessar que sem Ele eu não consigo chegar a Deus. Amém. O Senhor possa dar outra oportunidade. Temos aqui uma irmã. Pela vida da Natália, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa habitar nela. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa fazer morada na vida dela. Possa guiá-la, possa dirigir a sua vida, possa ajudá-la em todas as decisões que ela tenha que tomar. Senhor, eu confesso que eu não a conheço muito bem, mas Tu conheces desde o dia que ela começou a ser formada no ventre da sua mãe. Tu sabes as suas dificuldades, Tu sabes as suas limitações, Tu sabes, Senhor, o que ela tem sofrido e clamado diante de Ti, ainda na sua pouca sabedoria. Mas eu te peço que o Teu Espírito Santo possa guiá-la a partir de hoje. Que o Teu Espírito Santo possa direcionar a vida dela e que ela possa sentir o abraço do Senhor nesta tarde, Senhor. Que a partir de agora ela nunca mais se sinta sozinha, pois Tu estarás com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado pela vida dela, cuida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom.